Thiago Santinelli criou um quadro no canal dele, diferente. E aí vamos começar. Ah, mas cadê a piada? Comediante militante. Pois é, comediante militante, mas a diferença é que o Thiago Santinelli ele tem viés, ele assume o seu viés. É militante e é comediante. Essa é a parada. Assim como a galera da direita também é, só que só assume o seu viés. E agora, Thiago Santinelli criou um quadro no canal dele em que ele desmonta espantalhos do comunismo. Isso mesmo, Thiago Santinelli desmontando espantalhos comunistas, e ele faz esse quadro junto com o Ian Neves, meu camarada de coletivo, camarada de Somerana. Vamos lá. Mentiras sobre o comunismo 1. Fome. Vamos ver? Então vamos. Fala, seus lixos. Esse é uma série de vídeos que vai ter pelo menos um por semana, até a gente esgotar os assuntos aqui. É uma série de doutrinação comunista pra você, pra agora que já tô querendo acabar com o canal. O melhor jeito de destruir alguém é começar a divulgar comunismo na internet. E a ideia desse quadro aqui, né, esse quadro novo aqui no canal, que vai ter, como já falei, uma vez por semana, é a gente vai trazer mentiras que falam sobre o comunismo. E como eu não sou professor, né, eu já falei aqui uma vez, eu aprendi o suficiente para mim, não o suficiente para explicar. Então, para isso, precisamos de um teacher. E esse teacher é ninguém mais, ninguém menos que Ian Neves, que tá aqui, vocês já perceberam que ele tá aqui há muito tempo pela thumb do vídeo. Mas, né, a gente sabe Lançou um tá tranquilo, tá favorável ali. que existem várias mentiras que são espalhadas por aí. A gente já viu na eleição rolando várias delas, falando que no comunismo as pessoas comem cachorro, que é proibido ter religião no comunismo. Todo esse monte de mentira a gente vai passar por elas aqui. Hoje a gente vai falar sobre a questão da fome, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então, vamos lá. Vinheta, se tiver vinheta. E para você que não está familiarizado com esse belo rostinho aqui de Ian Neves, se apresente, para quem não conhece. É isso aí, a gente vai estar aqui toda semana falando um pouco dos mitos que utilizam para atacar o comunismo. E caso vocês não saibam, eu sou professor de história, eu sou militante comunista do Coletivo Soberana, que é um coletivo marxista-leninista que disputa justamente o espaço nas redes sociais e tem a intenção de tirar as pessoas da internet para levar para as ruas e para reconstruir o movimento de massas no Brasil, que é o que a gente mais precisa fazer agora. E pra quem não sabe também, já vou deixar uma coisa bem clara aqui, eu sou formado em geografia, mestre em geografia, e era doutorando em geografia, fui desligado do meu programa recentemente, então não posso mais me dizer um doutorando em geografia, porque eu não consegui começar a escrever. Ah, não conseguiu porque você não tem capacidade? Não, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho trabalho, venho pra live todos os dias da semana. Fala, professor. Viu a questão dos estúdios não quererem adquirir o novo filme do Coppola por ser muito experimental? Capitalismo, gente. Eu vou responder essa pergunta no final do nosso react. Mas... não posso mais me dizer um doutorando porque estou desligado do meu programa de doutorado. Tenho 2 filhos, trabalho todos os dias da semana aqui com vocês em live. Aí da live tem que tirar corte, tem que fazer isso, tem que fazer aula para Introdução ao Cinema. Aliás, Introdução ao Cinema, curso contínuo mais charmoso do Brasil, 2 aulas novas todos os meses. Faça parte em aula sobre cinema novo e a ditadura militar esse mês. Então, assim, é muita coisa e não dava tempo para escrever. Então, eu posso me dizer que eu sou um mestre em geografia, mas não mais um doutorando em geografia. E por que eu tô dizendo isso? Porque no último vídeo em que a gente reagiu ao Ian, e assim, é engraçado, porque esse jovem, doidão, sei lá, não sei se ele é jovem, né? Ele vem todos os vídeos. Ele vê todos os meus vídeos. E segundo ele gosta quando eu falo de cinema. Quando eu falo sobre política, esse jovem fala assim: Felipe, fica no cinema, deixa a política de lado. É aquela velha questão de acreditar que existe, que cinema é só, sabe? Não tem política no cinema, tá ligado? Mas mais do que isso, existe uma crença, né, em liberal, e isso é o tanto que eles desvalorizam a arte, tá? É o tanto que eles não têm a compreensão alguma do que significa arte. Eles têm a crença de quem estuda arte, quem estuda cinema, não sabe de política, não sabe sobre capitalismo, não sabe sobre as questões materiais da vida. Porque só tá fazendo arte. Essa é a compreensão de vida dessa galera, compreensão de arte. É aquela velha questão que eu sempre digo pra vocês. O teto dessa galera, quando vai falar de arte, de arte, cinema e tudo mais, é a cultura woke. Porque é o máximo que essa galera consegue compreender. É o máximo. E aí, assim, eu odeio dar esse tipo de cartada. Mas eu tive que chegar pro querido e falar assim: cara, olha só. Eu tô aqui, sou professor de cinema, sou crítico de cinema, 12 anos no meio e tudo mais. E nem precisaria fazer isso.
Porque não precisa ter essa formação pra falar sobre política, pra compreender política. Artista compreende política talvez muito mais do que você. Talvez muito mais que você. Talvez muito provavelmente mais que você. Mas eu sou formado em geografia. Sou mestre em geografia. E minha especialização, inclusive, é em Alemanha nazista. E o vídeo falava especificamente sobre fascismo também e tudo mais. Então, assim, se tem um assunto que eu compreendo, é esse. Se tem um assunto que eu compreendo, é esse. E passei toda uma faculdade estudando geografia política, geografia econômica, geografia industrial, a porra toda. Paisagem, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem que falar. Não tem jeito. Então, pra quem não sabe, eu, além de ser professor de cinema e ser crítico de cinema há 12 anos, eu também sou formado em geografia e mestre em geografia. Se não for incômodo pra você, se você quiser me seguir nas redes sociais... Meteu de um jabá em 30 segundos. Mas pode, aqui no canal pode, tá? Relaxa, vai lá, pode falar. Me segue lá. As redes sociais do Ian Neves, todas elas são... É história pública em todas as História redes, pública praticamente. em todas as redes sociais, você vai achar o Segue. canal de Ian Snow lá. E mesmo se você não achar como história pública, você vai acabar me achando eventualmente. Então, procura lá como história pública nas Ele redes. já apareceu no Twitter do Bolsonaro. Já Pra quem apareci não no sabe. Twitter. Apareci Nem no... eu consegui isso. É, eu tava pinado no Instagram do Bolsonaro. Ele deixou o vídeo fixado. É fixado? Lá. Ele tirou já, infelizmente. Se vocês forem lá, não vai mais estar lá no mito, né? Mas o meu vídeo ficou fixado e eu acho que agora só falta eu chegar no capeta, né? A última etapa, Sim, sim. não Você tem mais chegou, onde chegar. você chegou. Alcançou lá. É, só chegando no capeta. Infelizmente, assim, a Margaret Thatcher já tá morta, então não dá pra... Não dá pra ser esse o sua meta, né, Ian? Você já chegou no Biruliro. O próximo passo que seria, sei lá, Olavo de Carvalho ou Margaret Thatcher já não estão entre nós. Aliás, o silêncio deles sobre esse assunto, né? O ápice da internet. Eu atingi meu objetivo como criador de conteúdo, com certeza. E sem mais delongas, vamos começar aqui com o primeiro tema. E aí, então, coloca na tela aí o nosso primeiro cavaleiro do apocalipse do comunismo, a fome. Que esse é um cavaleiro do apocalipse de verdade. É né? verdade, exatamente. Literalmente um cavaleiro do apocalipse. O segundo é o cara que é o cavaleiro que entra na sua casa, né? É verdade, é o Boulos. É o Boulos. Na eleição de 2018 e 2022, eu aposto que ele deve ter recebido mensagem, alguma corrente do Zap, falando que no comunismo as pessoas passam fome, que na Venezuela nem tem cachorro mais, não tem doguinho mais, gato, não tem bicho lá, no zoológico não existe. Tudo virou restaurante, pet shop virou restaurante, porque eles têm que comer animais, porque não tem comida em países comunistas. E aí estamos aqui com o Ian Neves. E agora a minha dúvida, esse é um caso de meia-verdade, é verdade ou é mentira completa? Uma coisa que vocês vão aprender aqui ao longo dessa... Aliás, isso é uma coisa interessante, né? Quando vem esse tipo de pergunta pra se responder verdade ou mentira, sim ou não, é um artifício muito que parte muito da prática do liberal, sabe? E pelo amor de Deus, eu não tô falando que o Santinelli é liberal. Mas por quê? Porque quando você tem que responder sim ou não, verdade ou mentira, você tem que contar pela metade a parada. Sabe qual é? Então assim, teve fome na União Soviética? Teve. Mas por que teve fome? Essa é a parada. Tem fome no capitalismo? Tem. Por que tem fome no capitalismo? E aqui que tá a grande diferença. Porque a fome da União Soviética, ela foi causada por condições específicas. A fome no capitalismo é causa inerente ao capitalismo. A fome, ela é reproduzida pelas contradições capitalistas. Por quê? Porque o acesso à comida demanda das condições materiais de acessá-la, de consumi-la. Se você não tem condições materiais para consumir, você não tem o que comer. Ponto. Percebe? Então a fome no capitalismo, ela é projeto. Ela é inerente. Ela está inserida sob as condições das contradições do sistema. Essa jornada que a gente vai fazer desmentindo alguns ataques que fazem ao comunismo, é que muito do que falam que... Já dizia o sábio, você não pode acabar com a fome porque a fome dá todo dia. Monark, né? Pra quem não sabe, Monark proferiu essas palavras. Você não pode acabar com a fome porque todo dia você sente fome.
Que pariu. Que é um problema no comunismo, na verdade, é um problema do capitalismo. Opa, a gente vai então ver... é aquelas críticas que dá a volta, né? Eu vou criticar o comunismo e, critiquei o capitalismo. Isso é uma coisa que a gente fala o tempo todo, né? Que acidentalmente a galera criticando o comunismo critica o capitalismo, né? E a primeira coisa que a gente tem que falar é que as fomes de antes da revolução, nos países que foram revolucionários, não incomodam nem um pouco essa galera. O primeiro país socialista, acho que todo mundo já ouviu falar da União Soviética. A União Soviética surgiu a partir de uma revolução na Rússia. Só que qual Rússia? Rússia imperial, que a gente pode dizer que era capital. Eu acho que não foi... Nesse caso, eu acho que não foi o monarca. Foi aquele maluco que se diz psiquiatra, psicanalista, uma porra assim. Eu não sei o que ele se diz ser. Capitalista, semi-feudal, ainda estava num capitalismo que estava se formando. E nessa Rússia imperial, a fome era um problema crônico. Que nível de fome? Nível de, assim... Comer bicho é esse nível? Veio daí O nível de fome de morte por inanição. É esse nível. Nível das pessoas morrerem de fome. Mas essa fome ninguém se incomoda. Essas fomes no plural... Essas fomes, né? Essas fomes no plural, que do começo do século XX e no século XIX, essas não incomodam ninguém. E tampouco relacionam essas fomes com o regime czarista. Porque aí é que tá. Outra coisa que você... Porque assim, isso é uma coisa interessante, porque no capitalismo, essas fomes, esses ciclos de fome são, como o nome indica, cíclicos. Por quê? Porque eles são respondidos justamente pelo período pelo qual o capitalismo retorna aos seus momentos de crise. As crises no capitalismo são cíclicas. E no momento onde há uma crise no capitalismo, há fome maior do que se espera. E mais do que isso, é ter a compreensão de que mesmo nos momentos onde não há, nós estamos no momento de ascensão do modelo produtivo, ou seja, nós não estamos no momento de crise, essa fome também existe. Porque no capitalismo, quando a gente fala de pleno emprego ou de ausência de fome, não é fome zero. Bem como não é desemprego zero. Se considera, por exemplo, pleno emprego 4% de desemprego. Que pleno emprego é esse, porra? Que pleno emprego é esse onde a gente tem 4% de desemprego? Tá ligado? Eu tava vendo, inclusive, o Humberto falando recentemente que, inclusive, em momentos de crise, 9% de desemprego é considerado pleno emprego também. Bizarro. Vocês vão aprender aqui quando uma coisa ruim acontece no socialismo, a culpa... Prof, tem algum tempo mínimo de crises no capitalismo? Quanto tempo dura cada ciclo? Cara, não tem uma regra muito bem estabelecida, mas existem estudos que indicam tipo como uma média de ciclos de 20 anos. Então, se você pega, por exemplo, sobretudo no século XX e aí 21 que a gente tá entrando agora, a gente faz mais ou menos esse cálculo de saiu da crise 20 anos e a gente chega numa outra. É evidente que esse cálculo é uma média, é uma tentativa de enxergar algum tipo de razão, algum tipo de padrão nisso tudo. Enfim, vai ter momentos que vai ser mais longo, momentos que vai ser mais curto, esses intervalos, mas existe essa tendência, né? A culpa é sempre do socialismo. Quando uma coisa ruim acontece no capitalismo, a culpa é sua. Ou do socialismo sempre. Também. Ou também. A culpa também é do socialismo. É igual no Brasil, né? O Brasil, qualquer problema que tem, porque o Lula é comunista, as coisas são comunistas. Exatamente. Nunca é culpa do capitalismo. Nunca. Nada. E a gente consegue ver isso também na China. A China, antes da Revolução de 1949, tinha uma expectativa de vida de 33 anos. 33? 33 anos. A idade máxima aí que eu acho que a galera na China conseguia chegar era a idade de Jesus, então. É simbólico isso. Mas 33 anos era a média de idade da galera. Era a média da idade e muito por conta de inanição e doenças. E a gente também, estudando a respeito da fome nesses países, a gente vê que doença e fome são coisas que andam de mãos dadas. Pessoas com fome ficam mais propensas a morrer de doenças. Ficam com o sistema imune mais prejudicado, né? E aí as pessoas que dizem que no socialismo se passa fome ignoram completamente essas fomes antes do socialismo nesses países. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que levantar. Então você tá me dizendo que o pessoal que defende o capitalismo não só ignoram as fomes que aconteciam antes desses países, como ignoram as fomes que acontecem no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer país dito capitalista. E quando essas fomes são percebidas em larga escala em alguns desses países, logo se diz que esses países não são capitalistas. Inclusive, o sujeito que ficou falando para eu falar de cinema e não falar de política, veio dizer que capitalismo é esse no Brasil com 40% de imposto. Oh, meu Deus do céu!
Já passou da hora de a gente entender que não existe capitalismo sem Estado. Essa ilusão idealista de anarcocapitalista que nada mais é do que divisão de base para liberal. É divisão de base para liberal. É capturar os anseios rebeldes de uma juventude que tem um espírito revoltado, digamos assim, e que precisa ser pautado por alguma coisa. E aí é chamado por esse... atende a esse chamado que oferece uma falsa sensação de rebeldia, de que está sendo antissistêmico, quando na verdade você está sendo nada mais nada menos do que a extremação do processo do próprio capitalismo. Então, assim, anarcocapitalista é divisão de base para liberal. É divisão de base para liberal. Socialismo é igual imposto, né? É isso que eles acreditam. Só que quem não... Assim, a gente precisa contar pra essa galera que se você for pra Coreia Popular, por exemplo... Sabe um segredo que eu tenho pra contar pra vocês? Na Coreia Popular não tem imposto. Vocês sabiam disso? Na Coreia do Norte não tem imposto. Ô, porra. Que merda é essa? Que na Coreia do Norte tem imposto e nos Estados Unidos tem? No Brasil tem. Então a gente vai começar a dizer que agora a Coreia do Norte é um país liberal. Porque não tem imposto. Tá ligado? Só se importa com a fome, dependendo em qual momento ela acontece, não é com a fome em si. Porque eles não se preocupam com a fome de verdade. Eles instrumentalizam um evento histórico, alguma coisa histórica, pra tentar desmerecer um sistema contra-hegemônico. O uso é 100% político da fome. Não é uma preocupação verdadeira com as pessoas que estão sofrendo de fome. Porque se fosse, não seria só uma e não a outra. Mas aí, respondendo a sua pergunta, né? A pergunta principal. Isso é meia verdade? É verdade toda? Não é verdade nenhuma? Então, outra coisa muito comum pra criticar o comunismo é pegar exceção e tomar como regra. Então é pegar uma coisa que aconteceu, mas dizer que isso sempre acontece. Então... Isso acontece muito no cinema. Inclusive, na live que eu fui lá conversar com o Ian sobre censura na União Soviética, eu falei bastante sobre isso. Por quê? Qual é a prática do liberal? E com o cinema isso vai ser muito encontrado também. Você pega dissidentes dessas experiências que eram contra esse sistema, digamos assim, e enxerga neles, como exceção, a regra de tudo. Então veja, você pega, por exemplo, no caso da Coreia do Norte, o cara que foi sequestrado e isso e aquilo, o diretor de Pulgasari, que foi sequestrado para a Coreia do Norte para fazer filme, tudo uma grande bobajada, uma grande mentira, uma grande conspiração, tá? Essas histórias que tu ouve por aí, inclusive em canal daquele sujeito lá, que vocês já sabem qual é tudo uma grande conspiração, na verdade. Um sujeito que sai da Coreia do Norte depois de ganhar dinheiro, de ter sucesso que ele nunca teve na Coreia do Sul, sai da Coreia do Norte e começa a falar mal, começa a falar que foi sequestrado, que foi isso, que foi aquilo. Por quê? Porque ele não ia voltar pra Coreia do Sul. Senão ele não volta pra Coreia do Sul, porque ele foi pra Coreia do Norte. Tá ligado? E essas histórias de dissidentes que são exceção à regra é propaganda imperialista. Então, a CIA, o FBI, essa galera toda financia esses dissidentes pra fazer turnê mundial, inclusive. Pra fazer turnê mundial, pra falar dessas experiências. Por quê? Porque quando você financia isso e você, a partir da repetição, leva até as pessoas, você tá exportando ideologia. E tornando a exceção a regra, pelo discurso ideológico. A verdade é que havia censura nas experiências socialistas, havia controle ideológico, havia controle de informação, evidente, assim como há nas experiências capitalistas. E muito controle ideológico. TikTok foi proibido, passou pelo Senado agora para ser proibido nos Estados Unidos. Por exemplo, isso aqui é só o mínimo. Só o mínimo que a gente pode discutir. Tá ligado? Então, controle de informação tem todas as experiências. Agora, quem controla? Qual é a classe que está controlando essa informação? Essa que é a parada que a gente tem que discutir. Que controle ideológico há em qualquer experiência. É idealista acreditar numa experiência onde não há esse controle ideológico, esse controle de informação.
Porque a classe dominante, ela quer estabelecer sua hegemonia. Agora, quem a gente quer que seja hegemônico? A classe burguesa ou a classe trabalhadora? Que discurso tem que ser hegemônico? É nós ou eles. Tá ligado? E aí nas experiências socialistas, na União Soviética e tudo mais, é a mesma coisa. A verdade é que nessas experiências houve muito debate estético. A estética estava em constante disputa nesses lugares. Ou seja, dentro do partido, para a decisão do que é a estética oficial do país, havia muita disputa. Só que a gente está falando de centralismo democrático. Essa disputa acontece dentro do partido, dentro do debate popular. E decidido é aquilo. Ponto. Isso não significa que depois esse debate não possa continuar acontecendo. Mas ele segue. Tá ligado? A verdade é que os artistas dentro da União Soviética e das experiências socialistas, no geral, atuavam em favor do Estado. Estavam de acordo com o que acontecia. Em geral. Só que o que o liberal faz? Pega a exceção, financia a exceção e a transforma em regra. Pra deixar claro logo de cara, as fomes nos países socialistas foram episódicas. Nós tivemos episódios de fome. Só pra citar algumas das mais famosas. A União Soviética em 32 e 33, a China entre 59 e 61, tanto Cuba quanto a Coreia do Norte durante a década de 90. Esses são momentos nos quais esses países socialistas... Cuba e Coreia do Norte na década de 90 tem... Qual o motivo? O grande motivo da fome de Cuba e Coreia do Norte na década de 90 é o fim da União Soviética. E, portanto, o fim da história, sabe aquele papinho de fim da história e tudo mais? Então, o fim da grande experiência socialista daquele contexto provocou uma grande crise nas experiências que permaneceram, Cuba e Coreia do Norte. O que, com mais sanções e tudo mais, não tinha mais a União Soviética ao lado, enfim, isso provocou uma grande crise naquele contexto. Passaram por períodos de fome. E essas fomes têm causas específicas. E chegam ao mesmo nível crônico igual antes ou não? Então, o problema de antes é que era crônico porque era uma fome causada justamente pelo sistema capitalista, ou até o sistema semifeudal. Essas fomes que aconteceram depois são ou produto de um país socialista que estava tentando se reerguer, estava tentando construir uma nação a partir dos escombros do capitalismo, ou estavam tentando, no caso da Coreia e de Cuba, estavam tentando se reerguer após a queda da União Soviética. Então, a fome em Cuba e na Coreia tem muito a ver com o fim da União Soviética em 91. Porque, do dia pra noite, Cuba e Coreia perdem os seus maiores parceiros econômicos. E aí ficam bloqueados e tem um problema muito sério de abastecimento. O período de fome grave nesses dois países é particularmente a década de 90. No caso da União Soviética em 32 e 33, é um episódio específico que tem a ver tanto com a coletivização da terra, quanto com um desastre climático muito grave que não aconteceu em um lugar só. E no caso da China, a mesma coisa, coletivização da terra e um desastre climático. As duas coisas juntas causaram um desastre na China. Então essas fomes foram causadas por fatores, vamos falar, múltiplos, fora, também. Ou de ter como se fosse por terceiros. Não foram causadas pelo socialismo em si. Foram causadas por tretas internas no pós-revolução, porque eu não preciso falar pra ninguém que depois da revolução não é todo mundo que vira comunista do dia pra noite, né? Sim. Então, no caso da União Soviética, pessoas que estavam resistindo à coletivização da terra, que é acabar com a propriedade privada no campo. Inclusive, assistam ao filme Terra, do Alexander Dovzhenko, que fala bastante sobre esse assunto em específico. Um dos melhores filmes soviéticos já feitos, inclusive. Essa resistência causou... Os velhos da van da época os proprietários seguraram os bagulho. Os proprietários segurando na própria terra e boicotando, queimando plantação, matando gado, destruindo ferramenta, aliciando camponeses. Isso tudo aconteceu junto com uma catástrofe climática, que foi tanto uma seca em alguns lugares quanto enchente em outros lugares. E isso aconteceu não só na União Soviética, mas na Europa como um todo. Na Europa mais do leste, né? A gente não pode esquecer também que esses países eram bloqueados. Eram países que não tinham relações comerciais normais com o restante do mundo. Porque o capitalismo, a primeira coisa que ele sempre faz é bloquear e isolar esses países. E é o que a gente sempre diz, né? Ué, se o socialismo não funciona, então pra que bloquear? Não é só deixar ele não funcionar e morrer sozinho? O mercado não é livre? Não é livre, né? Também, liberdade pra quem, não né? É livre, mas aí, o socialismo não funciona, é um sistema que não funciona e cai de podre. Beleza, tira o bloqueio então, deixa eles morrerem sozinhos. Por que todo país socialista é bloqueado? Por que todo país socialista é bloqueado? Responde aí pra nós.
mais. Por que Comentário. Cuba Por é quê? bloqueado até hoje? Esse vídeo aqui eu sei que vai cair lá pro Biden. Ô Biden, por que você tá mantendo os embargos lá em Cuba? Por que você não... O papinho vai ser sempre o mesmo. É porque não são democráticos. Nós temos que levar a democracia para esses lugares. Então vamos asfixiar eles até eles sentirem fome. E aí quando eles sentirem fome, à custa do que for, eles vão ter que parar de ser como são. E aí, beleza. Sabe, vocês estão ligados no que eu tô falando? Vocês estão ligados qual é o preço da democracia burguesa? Que o preço da democracia burguesa é a fome do outro? Você tá ligado? E que mesmo com esse preço, as experiências socialistas passam e dão dignidade para essas pessoas. Há escassez nessas experiências? É evidente que há escassez. Por conta do bloqueio. Mas ainda com escassez, há dignidade para existir. Para ter o que comer todos. Para produzir uma vacina em tempo recorde. Tá ligado? Não tira. Aqui, ó, que tá fazendo esse questionamento pra você. Eu sei que sabe, mas a minha audiência é enorme. Você sabe, eu tô movimentando... O alcance chega até no Biden. Eu tô movimentando a geopolítica mundial e vocês não estão sabendo. Mas e aí, por quê que não tira? Todo ano a maior parte dos países vota pra acabar com o embargo em Cuba e os Estados Unidos vota pra continuar com o embargo em Cuba. Então é todo ano a mesma história. E aqui, engraçado, olha só. Olha aqui. O único vermelhinho que tem aqui. Quem é esse vermelhinho que tá aqui? Tá ligado? O único vermelhinho além dos Estados Unidos. Embargo em Cuba e os Estados Unidos vota pra continuar com o embargo em Cuba. Então é todo ano a mesma história. Se E os Estados Unidos, ele tem o poder, né, de veto. o socialismo não fosse perigoso pro sistema hegemônico, pra que bloquear, cara? Do que eles têm medo? Agora uma dúvida. A gente já falou aqui sobre as fomes que aconteciam antes, que eles não suportavam, mas e depois que os países passam a ser socialistas ou comunistas, qual é a relação deles com a fome? Melhora a situação das pessoas? Professor, na visão dos liberais, os países socialistas não são democratas? Não. E assim, a questão que a gente precisa ter a compreensão é que nem nós mesmos dizemos que nós somos a democracia liberal. Nós acreditamos que a democracia só é possível através da ditadura do proletariado. Só que a noção de ditadura ela é distorcida pelo viés burguês nesse sentido, tá? Porque quando Marx escreveu sobre ditadura do proletariado, ele não tá falando da ditadura que a gente concebe como ditadura militar, não é esse tipo de ditadura que a gente tá falando. A gente tá falando que o Marx ele disse pra gente que nós vivemos em uma ditadura burguesa e, portanto, não é democrático. Não é possível alcançar a democracia de fato e, portanto, ter dignidade para as pessoas e tudo mais, comida para todo mundo e etc e tal, dentro de uma experiência capitalista. Por quê? Porque o capitalismo reproduz contradições que nos levam à fome, falta de acesso à tecnologia, ou seja, o acesso aos meios de produção está nas mãos de poucos e esses meios destinam, portanto, a maneira como se oprime a classe que não detém esses meios. Nesse lugar não há espaço para democracia. Marx acredita que nesse lugar onde alguns detêm os meios de produção, os meios de comunicação, são esses que detêm esses meios, que detêm também os meios políticos. Nesse lugar, há uma ditadura da burguesia, porque eles detêm esses meios. Quando Marx fala em ditadura do proletariado, ele está falando em ter esses meios em nossas mãos. Portanto, fazer com que nós, enquanto classe, sejamos hegemônicos. E só assim, quando nós, enquanto classe trabalhadora, determos os meios para estabelecer a nossa hegemonia, nós podemos ter, de fato, democracia. A democracia só é possível, portanto, quando a classe trabalhadora deter os meios de produção.
elas realmente passaram a ter mais alimento, continuou do mesmo jeito, mudou pouco, mudou muito, como é? Essa é a parte boa. Depois desses episódios de fome, por exemplo, na União Soviética, a fome se tornou desconhecida para as pessoas. Uma vez que eles resolveram a fome, o último grande episódio de fome na União Soviética foi causado pelos nazistas, pela invasão nazista na Segunda Guerra. Isso eu não preciso explicar para ninguém, pelo amor de Deus, né? A mortandade que os nazistas causaram na União Soviética, acho que pelo menos as pessoas têm uma ligeira noção. Tem que explicar. Não, pior que tem que explicar porque a galera ainda acha que os Estados Unidos sofreram na Segunda Guerra Mundial e, enfim, derrotaram com força do Rambo. Rambo é... Eu sei que Rambo é Vietnã, tá, gente? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Foi lá e derrotou a porra toda, o herói americano que derrotou tudo, sabe? A história real é que o país mais afetado pela Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética. Mais de 20 milhões de mortos que vai pra conta do Stalin. E não por conta da Alemanha nazista. Vocês estão ligados? E aí acaba a Segunda Guerra Mundial e liberal vem fazer conta de que Stalin matou melões. Empurrando as mortes causadas pela Segunda Guerra Mundial, pelas invasões da Alemanha na União Soviética, na conta do socialismo. Como se o socialismo tivesse sido a causa. E esse mau caratismo é histórico. Fazem isso na União Soviética, fizeram isso com a China. A China matou 100 milhões de pessoas. Tá ligado? Só que eles precisam fazer esses cálculos porque a fome nesses países não é inerente ao socialismo. Precisou uma guerra, um inimigo externo. E o inimigo do socialismo é o fascismo. Olha só que curioso. O inimigo do socialismo é o fascismo. É a nossa antítese, digamos assim. Por quê? Porque o fascismo é a extremação do sistema produtivo vigente, capitalismo. É o capitalismo no seu estágio mais extremo. Por quê? Porque é o momento onde a classe burguesa, e portanto a classe hegemônica dentro do capitalismo, aperta o botão de emergência quanto à defesa dos seus privilégios e da propriedade privada. Quando essas ameaças são sentidas por essa classe, eles não hesitam em apertar esse botãozinho e chegar lá. Pra ir pra lá. Tá ligado? Então, assim, a parada é ter a compreensão de que a fome nas experiências socialistas, elas são episódicas porque elas não têm ligação com o sistema produtivo socialista. Explicar, pro Kim Kataguiri e pro MVL precisa. Só pra vocês terem uma noção, mais de 20 milhões de soviéticos foram mortos, tá? Caralho. 20 milhões. Essa é a cifra, é o tamanho da destruição. Estima-se que todos os soviéticos perderam pelo menos um membro da família na guerra. Esse foi o tamanho da destruição, tá? Caralho. E aí, obviamente, durante a guerra, o esforço todo era pra frear. E lembrar, né, que são 20 milhões de pessoas naquela época, onde a população da União Soviética, da Rússia, enfim, e dos países que compunham a República, eram muito menores. Besta fascista que tava com 70% das suas forças na frente do leste. As pessoas imaginam que a guerra foi muito na Europa continental, mas a maior parte das tropas nazistas estava mobilizada no leste da Europa e em direção à União Soviética. Pra quê? Pra colonizar essas terras. Era um movimento colonial. Depois que a União Soviética conseguiu resolver essas fomes episódicas, a segurança alimentar lá ficou permanente. E o que tornou possível a União Soviética superar a fome desse jeito? Principalmente a coletivização do campo. Justamente o processo que estava recebendo tanta resistência dos proprietários privados por motivos óbvios, era tão mais estável e mais produtivo que fez com que o suprimento principalmente de grãos, que são o principal artigo de alimentação dos soviéticos, fossem o suficiente para o restante da história soviética até o seu fim, que aí sim a fome ia voltar com toda a força. E aí existe uma coisa que eu tenho que salientar aqui. Eu tenho certeza que vai aparecer gente dizendo assim: ah é? Da onde você tirou isso? Das fontes soviéticas? Você não leu George Orwell? Ele já falou sobre como o governo manipula as fontes. Você não leu A Revolução dos Bichos? Você não leu
1984, Ministério da Verdade, Thiago Santinelli. Eu só peguei fontes aqui que ninguém chamaria de comunistas, pra tentar demonstrar o que eu tô falando. Existe um livro muito famoso chamado Atrás dos Urais. As fontes todas estarão na descrição do vídeo. Esse livro é o relato de um trabalhador americano que vai para a União Soviética, particularmente para a cidade de Magnitogorsk, trabalhar na indústria. E ele escreve o livro relatando o que ele viu. E ele tá nesse momento da União Soviética, onde tem a fome e a solução da fome. E ele descreve que era palpável os resultados da coletivização do campo. Ele fala que em poucos anos você via comida que era muito difícil de conseguir, muito acessível. E isso vindo de uma pessoa que não era comunista, não nutre nenhuma simpatia pela União Soviética, tampouco pelo Stalin. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver isso. Você estava falando lá da questão da segurança alimentar. Essa segurança alimentar que os países socialistas aí que você está citando conseguiram, era um bagulho que era tipo pau a pau com um país capitalista que é o... Tipo Estados Unidos, por exemplo. Em relação aos Estados Unidos, esse é um exemplo bom desse país. Era pau a pau com os Estados Unidos ou não? Então, novamente, para ninguém me acusar de estar usando fontes totalitárias manipuladas soviéticas, existe um relatório da CIA de 1983 falando sobre a dieta dos soviéticos. E esse relatório revela que os soviéticos e os estadunidenses comiam mais ou menos a mesma quantidade de calorias por dia, mas a dieta soviética era mais nutritiva. E inclusive o relatório diz, talvez os soviéticos e estadunidenses estejam comendo demais para boa saúde. Esse relatório foi desclassificado em 2007, ele é da CIA, gente. Não dá para dizer que a CIA é comunista. Dá sim. E assim, mais do que isso, é ter a compreensão de que, assim, esse tipo de relatório que diz que os Estados Unidos e a União Soviética comem mais ou menos o mesmo número de calorias, ele ainda assim precisa ser lido com outras variáveis, tá ligado? Porque o que significa comer com a mesma quantidade de calorias? Ora, por exemplo, recentemente, os relatórios recentes mostram que, por exemplo, os Estados Unidos comem 9 vezes mais do que o necessário, enquanto outros países capitalistas, inclusive, só que periféricos, comem abaixo do necessário do número de calorias por dia. Mas o que significa dizer que os Estados Unidos comem 9 vezes mais calorias do que o necessário? Significa que todos os estadunidenses comem 9 vezes mais que o necessário? E é aqui que está a grande questão. Porque uma das contradições capitalistas parte do lugar da desigualdade de acesso à comida, à informação, à tecnologia, a meios de produção. Tá ligado? Então, assim, alguns americanos têm acesso à comida por quem tem a capacidade de consumi-la e comem mais calorias do que o necessário. Outros não. Por quê? Porque é inerente ao capitalismo e suas contradições a reprodução da fome. Quando a gente diz que na União Soviética nós temos... Quando a gente diz que na União Soviética nós temos um consumo de calorias semelhante ao que havia nos Estados Unidos, existe uma diferença aqui porque a gente precisa definir que calorias são essas, como essas calorias são distribuídas. Percebe? Se não havia fome, portanto, significa dizer que dentro da União Soviética, havia uma alimentação equilibrada na população. E não alguns comendo 15 vezes mais e outros comendo abaixo do necessário. Vão falar. Você pode ter certeza que vão falar. Paulinho Cogos vai fazer o react desse vídeo e vai te desmentir. Ele vai mostrar, vai botar assim, 30 argumentos mostrando que a CIA é comunista, assim como o McDonald's. A CIA, ela faz parte do... O McDonald's e o Mario Bros, né? São comunistas. Do globalismo do Deep State que tá tentando controlar a mente da humanidade. É a única explicação que tem, né? Não só a União Soviética. Existe um estudo feito nos Estados Unidos em 1986 comparando países capitalistas com países socialistas a respeito de vários critérios. E adivinha, os países socialistas tinham mais segurança alimentar que os capitalistas e não só isso, tinham menos mortalidade infantil, mais acesso à saúde e mais acesso à educação. Isso aqui tá numa tabela de um estudo feito nos Estados Unidos. Novamente, não é a fonte totalitária 1984 do Ministério da Verdade, tá? Se vocês quiserem questionar, questionem o método desse tipo de estudo. Tá, agora a gente tá falando sempre de coisa pra trás, né? Isso. Bagulho passado e tal. Atualmente, você tem algum exemplo contemporâneo disso? Disso ser bem sucedido? Na real, não sou eu que tenho um exemplo, é a FAO que tem um exemplo. Que porra é FAO? O que é FAO, caralho? Tudo bem? Na moral, vocês ficam trazendo... É foda trazer os caras que fazem os bagulho. Eu não sei o que é FAO. FAO pra mim é arma. Inclusive, a própria FAO diz que... A FAO, tá? A gente não tá falando de Cuba, Coreia do Norte, nada disso. A FAO diz pra gente que
que o tanto de alimento que é produzido no mundo, 1/3 é jogado no lixo. É desperdiçado. Inclusive, recentemente a Globo fez um Globo Repórter sobre isso. E é muito bizarro. Eu vi o programa. Não sei se vocês assistiram esse programa. O Globo Repórter fez um programa traçando métodos para acabar com a fome no mundo. E é aquele velho programa de sempre, que não ataca a raiz do problema, que é o próprio sistema capitalista, que reproduz a fome, que dá a condição para ter acesso à comida, o consumo dessa comida. E quais eram as soluções empregadas por essas pessoas, pelo programa? Filantropia. As pessoas que fazem sopão e dão comida para os outros. Pelo amor de Deus. Isso é solução pra fome desde quando? Porque você mata a fome do cara naquele dia, no dia seguinte ele já tá com fome de novo, porque a fome não é isso. A fome não é isso. A fome não se responde dessa forma. A fome se ataca a raiz do problema. Tá ligado? A fome se ataca com variedade. Enfim, em primeiro lugar, atacando a fome com filantropia. E segundo, chegava a ser bizarro. As tentativas de solução de problema para a fome caíam no lugar: vamos reaproveitar as cascas de caju? Olha só. Vamos pegar aquela parte da fruta que ninguém quer comer e fazer uma farofa dessa porra aqui e dar pras pessoas? Essa é a solução. A solução é pegar lixo, reciclar comida pra dar pras pessoas. Veja, eu não tô dizendo que isso que não seja nutritivo, que não seja bom dar esse tipo de comida pras pessoas. Não tô falando nada disso. Mas vocês estão entendendo o método? Meu problema é com o método. Não é com a casca do caju. Meu problema não é com a casca do caju. Eu não veria problema de num sistema onde não se reproduz essa lógica, onde precisa ser... Para ter acesso à comida, você precisa consumi-la, ter dinheiro para ter acesso, você aproveitar ao máximo do alimento. Não vejo problema nenhum nisso. Não vejo nenhum problema nisso. O meu problema está que quem pode consumir, come o que é melhor. Quem não pode, come a sobra. Tá ligado? FAO? FAO, Não me fala o que é, eu quero aprender sozinho. Buscando conhecimento, ensinando pra vocês aí, ó. Busquem comerecimento. FAO, vamos ver o que vai aparecer no Google. Vamos lá. Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Realmente precisava de um nome pequeno, que é bem grande. Mas é uma organização da ONU que trata sobre questão de alimento nos países. Tipo isso aí. A gente falou da CIA, agora a gente tá falando da ONU. Só grandes organizações comunistas do mundo, né? E quem que aparece fora do mapa da fome? Cuba. E isso não sou eu que tô dizendo. A ONU tá dizendo. Vocês podem ir lá, o mapa interativo tá lá pra vocês clicarem no país que vocês quiserem. Então, mesmo com todos os embargos que Cuba sofre, o país não tá no mapa da fome. Não, o país não tá no mapa da fome, mas sabe quem tá no mapa da fome? Então imagina, já te interromper, então imagina se não existisse os embargos naquele país. Qual país tá no mapa da fome que você ia falar? Cuba não tá no mapa da fome, mas sabe quem que tá no mapa da fome? Brasil, porra! Ah, não, que isso, Ian? O Brasil passando... Mas o Brasil é comunista. O Brasil é comunista, porque tem 40% de imposto. Que isso? E sabe quando o Brasil voltou pro mapa da fome? Porque tinha saído. Coincidentemente... Mito! B22 voltou durante o governo Bolsonaro ao mapa da fome. E a gente precisa dizer o seguinte, assim, por mais que o governo Bolsonaro tenha antecipado esse processo, por suas próprias capacidades e pela extremação do próprio sistema capitalista, que ele vai em direção a essa extrema direita, né? Isso não significa dizer que a fome não iria voltar em algum momento. Porque é inerente a essas contradições do capitalismo. Foi em 2018, mas não tem nada a ver. Você também tá sendo muito radical. Querendo associar o governo do Bolsonaro com a fome ter voltado. O que tem a ver? Pessoal, é por isso que é foda trazer vocês radicais por isso. Tudo pra vocês é culpa do capitalismo. E tudo pra vocês é culpa do mito, né? O mito, do Bolsonaro e o capitalismo. Olha só, que problemão. Quem diz que no socialismo passa fome, ou acha que o Brasil é socialista, o que é possível, né? Porque tem, assim, a gente já ouviu algumas coisas incríveis, ou tem dissonância cognitiva. Eu acho que as duas coisas são bem possíveis, né? Essa fome no Brasil, inclusive, é uma fome que não incomodou ninguém, né? Diga-se
diga-se de Brasil ter passagem. voltado, eu falei aqui no canal várias vezes. Tinha gente pegando, eu peguei imagens, gente pegando osso de boi em lixo, mano, pra tirar o restinho de carne que tinha pra sentir gosto de carne na sopa. Mas essa fome não incomodou ninguém. Ninguém se importou com isso. E segundo o relatório da ONU de 2023, 21 milhões de brasileiros passavam fome e 70 milhões estavam em insegurança alimentar. Mas esses números parecem que não incomodam muito. E aí, só pra galera que não tá acostumada com os termos, o que é insegurança alimentar? É o quê? A insegurança alimentar é um pouco diferente da fome porque é não ter acesso regular e permanente à comida todo dia. E o conceito de fome? A insegurança alimentar, a gente já falou, fome é o quê? É a pessoa que não tem nada ou é outra coisa? A fome é uma coisa mais permanente, né? A pessoa não ter o ano todo acesso à alimentação de qualidade a ponto de ficar malnutrido ou desnutrido. Pronto, conceitos foram dados aqui hoje. E isso eu só tô falando do Brasil. Se a gente for pro mundo, tem 735 milhões de pessoas passando fome e 2,3 bilhões em insegurança alimentar. Caralho. Essa é a situação da fome do mundo. E aí eu te pergunto, Thiago, o mundo hoje é socialista, por acaso? Claro que é, globalista, hein? Pô, óbvio que não, pô. Óbvio que não. E aí, você entende? Quando falam que tem fome no socialismo, e o capitalismo tem o quê, porra? A gente vive num mundo que é o fim da história, que o capitalismo venceu, que todos os países... Não, mas aí qual é o artifício deles? Porque é o que eu sempre digo pra vocês. Essa galera liberal, elas partem da ideia pra prática. Ou seja, eles criam a ideia na cabeça deles, ou seja, o liberalismo. O liberalismo é o quê? É liberdade econômica, é isso, não intervenção do Estado, etc. Logo, quem não é liberal passa fome. Vocês estão entendendo qual é a lógica deles? Então, como é que eles medem o capitalismo? Eles mensuram o capitalismo nesse sentido. Ou seja, nos países liberais não há fome. Agora, esses outros países aqui que estão com fome, na verdade, eles não são capitalistas. Por que eles não são capitalistas? Se é o que aquele sujeito lá do início, né? Porque eles têm muito imposto. Tá ligado? Porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Só que o capitalismo ele é global, gente. Pra um ter, o outro tem menos. É assim que funciona. adotaram o livre mercado e nós temos 2,3 bilhões de pessoas em insegurança alimentar. Mas a gente, Ian, tem jet ski. Que não paga imposto. Que não paga graças ao imposto, Bolsonaro. Exatamente. Bolsonaro tirou o imposto do jet ski. E aí você fazendo L e achando que ele tá trabalhando pra você. Essa coisa aí do Lula de querer tirar o Brasil do mapa da fome. Que pra que comer se a gente pode andar de jet ski? Você aí que tá, meu Deus, eu não sei se eu vou ter um arrozinho pra comer. Você já deu um rolezinho de jet ski pra ver? Você não, nem pensa em comer porque você está feliz comendo. É como falou o Bolsonaro, né? É, mas aí eu tenho que aguentar esses radicais querendo que todo mundo tenha comida em casa. O Bolsonaro falou, né? Já andou de jet ski? O dia que você andar, você vai se apaixonar. É isso aí. Eu durmo todo dia pensando no meu próximo jet ski. Acho que eu nunca cheguei a 100 metros no jet ski. Acho que eu também. É esse nível da minha vida. Não, tem aquela propaganda, né? Os jet skis são como as motos. Eu lembro As só. motos, eu só lembro desse. Esse me corrija se eu estiver errado, mas eu já li, não lembro onde. Mas não é só que a fome acontece no capitalismo, pá. O capitalismo precisa de gente passando fome para continuar funcionando. É isso ou eu ouvi errado? É isso. Isso é uma coisa que faz com que a gente explique melhor o porquê que a gente luta pelo socialismo. Porque o capitalismo não tem a fome como uma consequência ou um acaso. A fome é uma necessidade para o capitalismo. E eu acho que só de uma maneira simples eu consigo fazer com que você entenda o porquê. Pensa um pouco. O Brasil é o país que se glorifica de ser o país do agro, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Inclusive a galera da extrema-direita fala que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, que é um dado meio questionável, mas enfim, né? Vamos pressupor que é verdade. O que já é meio, isso aí, mesmo que esse dado for verdade, pensa comigo. O Brasil está alimentando, é o que eles falam, quanto? 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. Por que tem gente passando fome aqui, sendo que tem comida para mandar para fora esse tanto? Tá ligado? É aí que tá. Como é que um país que produz tanta comida tem gente passando fome nele próprio? A resposta disso é a dinâmica interna do capitalismo. De uma maneira simples, se for mais lucrativo vender para fora, que se foda quem tá dentro. Só para pegar um episódio bem famoso que se for mais lucrativo jogar fora, que se dane quem tá com fome. Tá? Começa por aí. Se tem gente passando fome, que se dane quem tá passando fome. Joga fora. que ilustra isso, aqui no Brasil, depois da crise de 29, a gente teve uma queda vertiginosa do preço do café, que era o principal artigo de exportação no Brasil daquela época, né? E aí o que aconteceu? Para resolver esse problema, o governo do Getúlio Vargas comprava o café, porque o preço estava muito baixo. E o que eles faziam com esse café? Eles distribuíam, eles queimavam, eles destruíam
o café. Por quê? Para controlar o preço. Caralho, então eles destruíram produtos. Isso. Caralho, sério. Porque no capitalismo, a destruição da mercadoria faz com que ela fique mais escassa. E a escassez controla os preços. No capitalismo, se uma mercadoria não é lucrativa, ela é descartada. Isso é uma dinâmica que não depende da vontade de ninguém. E aí é que tá o problema. O capitalismo não depende de vontade de ninguém. É um sujeito sem sujeito. Ele tem uma dinâmica interna, que é de autovalorização. E para se autovalorizar, não importa se envolve comida ou sapato. A mercadoria tem a função de lucro e não a função de atender uma necessidade humana, que é ou calçar ou comer. Ah, então a gente produz. E é disso que a gente fala, por exemplo, da tecnologia, né? O próprio Marx, ele, quando ele faz os seus escritos e tudo mais, ele comemora os avanços tecnológicos dentro do capitalismo e tudo mais. A grande questão dele não é a tecnologia que surge, mas a benefício de quem ela tá aí. Tá ligado? Porque no capitalismo, a tecnologia, a comida, ou seja lá o que for, ela tem serviço de mercadoria. Ou seja, ela está posta na sociedade para ser consumida e não para atender aos interesses específicos das pessoas. Então a nova tecnologia, ela não está aí para atender aos interesses da classe trabalhadora. A comida, ela não está aí para atender às necessidades de matar sua fome ou alguma coisa desse tipo. Não, ela está aí a interesse do lucro. Porque tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Os alimentos não para as pessoas comerem, mas só o único objetivo é só vender. Exato. E essa venda precisa ser lucrativa. Se não for, essa mercadoria é descartada. E vocês não precisam acreditar em mim, gente. Acontece isso em menor escala no capitalismo o tempo todo. Você falou que eles preferem destruir alimentos do que se não for lucrativo. Tem algum exemplo de algum alimento ou algo que aconteceu isso no Brasil ou em algum outro lugar? Em menor O tempo inteiro, assim, você vai em qualquer hortifruti da vida, eles preferem jogar fora do que doar. escala acontece no capitalismo todos os dias. Mas tem episódios de grande escala que nem a queima do café no Brasil, tipo na Argentina com uva e na Austrália com carneiro. Quando a gente fala da destruição do café no Brasil, não é que destruíram 3 ou 4 sacas de café. Destruíram café o suficiente para suprir o mercado mundial por 3 anos. Foi essa quantidade de café que destruíram. Isso tudo para controle de preço. Esse é o problema. Só para dar um exemplo contemporâneo que é meio ridículo, recentemente destruíram milhares e milhares e milhares de Funko Pops pela mesma razão. Ah, é verdade. Bota Porque o link aqui, tá o link da o matéria. Funko Pop começou a não ser lucrativo e os caras tiveram que destruir os bonecos. Que bom, destrói mesmo. Concordo com você, tem que destruir Ele mesmo. não Feio. gosta, ele não gosta Eu de odeio Funko Funko Pop. Pop. Eu também não gosto, não. Eu Eu concordo não com você, Funko Pop é feio pra caralho. Você tem Funko Pop na sua casa, Eu porra. tenho o meu, mas é o meu. Não tem o meu, pô. Fizeram 2 mil, eu não vou ter, Não cara. façam Funko Pop meu, tá? Não quero. Pode eu acho fazer uma mais, merda. eu não tô nem aí. Eu quero, pode fazer meu. Eu queria. Pode fazer. Eu me amo a esse ponto. Não tenho nenhum, também não acho bonito, mas um Funko Pop meu eu ia gostar. O que o Funko Pop e o café têm a ver? Os dois são mercadoria. O capitalismo pode ser definido como a generalização da mercadoria. É transformar todos os aspectos da vida humana Então, pro em mercadoria. capitalismo, o arroz e feijão e um Funko Pop tem a mesma função. Lucro. Só lucro. As duas têm a mesma função, é lucro. E esse é que é o problema. No socialismo, essa lógica se inverte. A gente produz para atender as necessidades humanas e não para lucratividade. Se produz comida, para comer. Se produz roupa, para vestir e não para lucrar. É aí que tá. O capitalismo traz uma coisa inédita, que é excesso de produção. É uma coisa que só faz sentido nessa etapa da história. A humanidade sofreu toda a sua história com escassez. Todo o tempo que a gente pisa aqui na Terra, a gente tenta ter menos escassez. O capitalismo traz o problema inverso. Excesso de produção. É isso. O capitalismo, ele... Por isso que a gente... Quando a gente fala sobre isso, a gente não tá falando assim, o capitalismo é malvadão. Não. O capitalismo, ele resolve um problema dos modelos anteriormente apresentados, que é o problema de escassez. A gente sempre viveu por períodos de escassez ao longo da história. E o capitalismo resolve o problema da escassez. Só que ele cria um novo problema, que é o problema da hiperprodução. Percebe? Do excesso. Aí vocês vão falar, qual é o problema do excesso? Se tem muito, além do necessário, é só distribuir. O problema é que o próprio capitalismo, na sua dinâmica interna, reproduz contradições pelas quais essa distribuição ela é inviável. Por quê? Porque tudo produzido no capitalismo se transforma em mercadoria. E estando nesse estado de mercadoria, elas precisam, para ser acessadas, serem consumidas. Fazendo com que alguns se alimentem 9 vezes mais do que o necessário e outros abaixo do necessário. Percebe?
produção. Excesso de produção e pessoas carentes do que eles estão produzindo. Em Exatamente, excesso. exatamente. Ao mesmo tempo que a gente tem uma produção que consegue suprir todo mundo, e consegue mesmo, a gente produz mais ou menos 1,5 vezes o que a Terra precisa pra comer. Hoje, tá? Inclusive nessa reportagem do Globo Repórter, ela começa dessa forma. A Terra está cheia, a Terra tem muita gente, a Terra está abarrotada, a Terra vai, enfim, tá super lotada. Tem muita gente na Terra? Tá crescendo o número de pessoas na Terra. A gente continua tendo a capacidade de alimentar essa quantidade de pessoas. É o sistema produtivo pelo qual estamos inseridos que é incapaz de resolver esse problema. Porque, mais uma vez, a comida se transforma, assim como qualquer outro artifício dentro do capitalismo, em mercadoria. E estando nesse estado é necessário ter acesso através do consumo. Não tendo, passa fome, foda-se. É melhor descartar do que te dar a comida pra você matar sua fome. Em larga escala, inclusive. Percebe? Então o capitalismo resolve o problema da escassez criando o problema da superprodução. E da superprodução, a crise. Porque para controlar o preço eu preciso destruir isso tudo. E destruir não é distribuir. Hoje, não é uma coisa do futuro. E ao mesmo tempo a gente tem 2,3 bilhões de pessoas em insegurança alimentar. Por quê? Porque isso depende de uma dinâmica interna do capitalismo. Não é escolha de ninguém. E não caiam nesse papo de tal bilionário disse que precisa de tantos bilhões para resolver a fome no mundo. Enquanto tiver capitalismo vai ter fome no mundo, tá, gente? Sim. É uma coisa insolúvel, faz parte da dinâmica interna do capitalismo. Se todo mundo do planeta, eu vi alguém em algum TikTok falando isso, se todo mundo do planeta tiver emprego, o capitalismo quebra, Sim. então ele necessita de ter gente desempregada e fudida. O desemprego é um fenômeno do capitalismo. Lembra que eu falei dos países socialistas? Sim. Todos, tá, gente? Todos tinham pleno emprego. Todos. Regime de pleno emprego é o pior pesadelo de um capitalista. Até porque no capitalismo, pleno emprego é 4% de desemprego. E tem um caso de um cara que eu vi, eu tô lembrando agora, no Twitter, algum vídeo dele, a gente vai tentar achar. Um gringo falando que era um problema pro mundo. Por que é necessário o desemprego? Porque o desemprego regula o salário. Tá ligado? Se você cria exército industrial de reserva, ou seja, pessoas desempregadas, você regula o salário de quem tá empregado. Ter muita gente trabalhando. Ele reclama, ele fala que os empresários têm que começar a se juntar para aumentar a taxa de desemprego no mundo. O cara falou isso. A gente vai para o vídeo. Você viu essa porra? É isso aí, é um bilionário australiano que, sinceramente, a fala dele é tão didática quanto os livros do Marx, assim, a respeito de por que o desemprego tem que existir. Porque ele fala explicitamente que o desemprego é uma forma de disciplinar os trabalhadores. Ai, caralho, é a forma de disciplinar. É uma forma de disciplinar os trabalhadores que estão, Thiago, ficando muito folgados, achando que o patrão deve alguma coisa pra eles. Querendo home office, né? Pô, querendo plano de saúde, querendo folga. O trabalhador que, assim, né, é o cara que faz tudo, né, tá aí querendo regalia. Só porque ele cria toda a riqueza do mundo, ele tá achando que ele pode alguma coisa. Mas e o patrão? E o patrão? Você Onde já é que viu ficam a os patrões? dificuldade que é ser patrão no Brasil, Ian? Pelo amor de Deus. É aquela coisa, né, uma fábrica sem trabalhadores é uma fábrica parada, agora uma fábrica sem patrão é uma fábrica livre, né. E feliz. E feliz. Acabou o vídeo, eu ia dizer que cansei de falar sobre o assunto, né? Que normalmente eu sempre termino o vídeo muito puto aqui, porque eu tô vendo 2 horas de material muito bosta. Mas hoje, como eu estou com o meu... É isso, porque a grande questão que a gente precisa ter em mente é o seguinte. Estudar é uma beleza. É muito bom estudar para você entender a realidade material e ter a propensão de mudá-la. A partir da organização coletiva, inclusive. Então organizem-se. Mas mais do que isso, estudar é triste também. Porque quanto mais você estuda, mais exposto a essa realidade material você é. Vamos terminar com essa depressão profunda? Vamos, né? Tá vendo aquele vídeo ali? Vídeo exclusivo para membro. Seja membro desse canal e tenha acesso a vídeos exclusivos somente para vocês. Curtiram o vídeo?